O Flamengo está vivendo um momento daqueles em que tudo acontece ao mesmo tempo. Dentro de campo, o time briga pelos dois maiores títulos da temporada, o Brasileirão e a Libertadores. Fora de campo, a diretoria já começou a traçar os primeiros passos do que será o elenco para 2026. E acredite, o que acontecer nas próximas semanas pode mudar todo o planejamento do clube. A vitória recente sobre o Sport, combinada ao tropeço do Palmeiras contra o Santos, colocou o Flamengo na liderança do campeonato faltando apenas 5 rodadas. É o cenário perfeito para manter a confiança lá em cima e chegar com moral para a grande final da Libertadores, que será justamente contra o Palmeiras no dia 29 de novembro em Lima. Um duelo que pode definir não só o campeão continental, mas também o futuro de várias peças desse elenco. E por quê? Porque o resultado dessas competições vai mexer diretamente com o planejamento da diretoria. Se o Flamengo conquistar o Brasileirão e a Libertadores, o clube ganha força no mercado, aumenta o caixa, vira vitrine internacional e atrai jogadores de peso. Esse tipo de temporada coloca o time em outro patamar. Mais dinheiro entrando, mais propostas chegando e um poder maior para escolher reforços. Por outro lado, se os títulos escaparem, algumas prioridades podem mudar. O orçamento para contratações diminui, propostas do exterior podem ter mais peso e decisões que pareciam certas começam a ser reavaliadas. Ou seja, tudo vai depender do que acontecer até o fim de novembro, e por isso essa reta final é tão crucial. Mas, independentemente dos resultados, o Flamengo já identificou 3 posições que precisam de reforços urgentes para 2026. Vamos começar pelo gol. A diretoria sabe que vai perder Matheus Cunha. Ele já assinou pré-contrato com o Cruzeiro e está de saída. Com isso, o Flamengo busca um goleiro reserva mais experiente, alguém que possa disputar posição e garantir segurança se Rossi não puder jogar. Rossi é tratado como titular absoluto, mas precisa ter uma sombra à altura. No meio do ano, o clube chegou a sondar Gabriel Brazão, do Santos, mas os valores travaram a negociação. Agora, o nome não está descartado, mas o Flamengo segue analisando o mercado. A segunda prioridade é a defesa. Mesmo com Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira, 3 jogadores considerados de nível de seleção brasileira, a comissão técnica ficou preocupada. O jogo contra o Sport foi um exemplo claro. Ortiz estava no departamento médico, Danilo estava com a seleção brasileira e Felipe Luiz teve que escalar o jovem João Vitor, que ainda não tem ritmo e foi lançado em plena reta final do Brasileirão. O recado ficou claro. O Flamengo precisa de pelo menos mais um zagueiro confiável para não depender só da sorte quando surgirem lesões ou convocações. A terceira posição é uma das mais faladas pelos torcedores, o centroavante. Pedro é o único da posição no elenco e isso se tornou um problema em vários momentos da temporada. Quando Pedro esteve fora, Felipe Luiz teve que improvisar soluções e nenhuma delas funcionou totalmente. A aposta em Juninho não teve o impacto esperado e o Flamengo não quer repetir esse erro. A ideia agora é buscar um atacante diferente de Pedro, que permita variações de esquema, que tenha presença de área, força física e capacidade de decidir jogos. Com tudo isso acontecendo, o elenco já voltou ao Rio, começou a preparação para o próximo duelo contra o Fluminense e sabe que cada jogo até o fim da temporada pode mexer no rumo do clube. A pressão é grande, mas a chance de fechar o ano com 2 títulos históricos é real. E no meio desse turbilhão fica a grande dúvida: quais reforços realmente vão chegar em 2026? O Flamengo vai conseguir manter suas principais estrelas? E qual dessas posições é a mais urgente para você?